Reflexões bíblicas de David Wilkerson. Primeiro, o que parte o coração de Deus? Jesus chorou no túmulo de Lázaro, embora soubesse que logo ressuscitaria. Afinal, ele veio a Betânia expressamente para esse fim. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns deles disseram: não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, também ter evitado que este homem morresse? Então Jesus, outra vez gemendo em si mesmo, foi ao sepulcro. João 11, 35-38. Enquanto Jesus sentia profundamente a dor de suas queridas amigas Maria e Marta pela morte de seu irmão, sua dor mais profunda foi causada pela incredulidade das pessoas que questionavam por que ele não havia evitado a morte de Lázaro. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Assim como nos dias de Jesus, o coração de Deus se quebra hoje quando os cristãos questionam seu amor por eles. Como poderia um Deus de amor não chorar quando seus próprios filhos duvidam de sua própria natureza? Os cristãos entristecem o Senhor em assuntos muito piores do que durante seu tempo na terra. Estamos em uma montanha mais alta e vemos mais do que eles jamais poderiam ver. Temos uma Bíblia completa com um registro completo e detalhado da confiabilidade de Deus. Temos os testemunhos escritos de séculos de cristãos, geração após geração de pais piedosos que nos transmitiram provas inabaláveis do amor de Deus. Também temos inúmeras experiências pessoais que testemunham o terno afeto de Deus por nós. Deus revela seu coração para o seu povo em sua palavra, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13:5. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Amados, o coração de Deus está cheio de misericórdia e perdão, e sua palavra está repleta de promessas de bênçãos. Ele declara seu amor por você repetidas vezes e está apenas esperando para ouvir de você. Abra seu coração para ele hoje e experimente tudo o que ele tem para você. Segundo, o que satisfaz sua fome? Jesus respondeu ao pedido de fé de seus discípulos dessa maneira. Ele lhes disse: qual de vós, tendo um servo arando ou apacentando gado, logo lhe dirá ao voltar do campo: vai e senta-te à mesa? E não lhe dirás antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Lucas 17, 7, 8 e 10. Cristo está falando aqui de nós, seus servos, e de Deus, nosso Mestre. Ele está nos dizendo que devemos alimentar a Deus. Você pode se perguntar: que tipo de comida devemos levar ao Senhor? O que satisfaz sua fome? A Bíblia nos diz: sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus 11:6. Simplificando, o prato mais delicioso de Deus é a fé. Essa é a comida que lhe agrada. Vemos isso ilustrado em toda a Escritura. Quando um centurião pediu a Jesus que curasse seu servo doente, simplesmente falando uma palavra, Cristo banqueteou-se com a fé vibrante daquele homem. Ele respondeu: em verdade vos digo que não encontrei tamanha fé nem em Israel. Mateus 8:10. Jesus estava dizendo: aqui está um gentil, um forasteiro, que está alimentando o meu espírito. Que refeição nutritiva a fé deste homem está me dando. Percebo nas palavras de Jesus uma declaração contundente: você não come primeiro, eu como. Em outras palavras, não devemos consumir nossa fé em nossos próprios interesses e necessidades. Em vez disso, nossa fé destina-se a satisfazer a fome de nosso Senhor. Prepara-me a ceia e serve-me até que eu coma e beba, depois comerás. Terceiro, o que move Jesus à ação? A maioria dos cristãos que vivem hoje gostaria de pensar que, como Jesus, eles são movidos de compaixão.
Durante seu tempo na terra, Jesus foi a personificação da compaixão de Deus. As Escrituras frequentemente dizem que Cristo foi movido de compaixão pelo sofrimento das pessoas. E se esse era o caso no primeiro século, que grande pesar deve haver agora no coração de nosso Senhor? A Bíblia nos diz: suas misericórdias não falham. Lamentações 3:22. Mas tu, ó Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em misericórdia e verdade. Salmo 86, verso 15. A compaixão é mais do que apenas pena ou simpatia. É mais do que ser levado às lágrimas ou ficar emocionado. E é mais do que falar sobre o mal por trás de crimes horríveis. Compaixão significa piedade e misericórdia acompanhadas de um desejo de ajudar a mudar as coisas. Sentimentos verdadeiramente compassivos nos induzem a fazer algo. Isso é ilustrado pela compaixão que Jesus demonstrou nos evangelhos. A certa altura, ele partiu para o deserto para orar. Quando a multidão descobriu seu paradeiro, eles o seguiram e, em desespero, trouxeram-lhe seus coxos, cegos, moribundos e endemoniados. E o que Jesus fez? A Bíblia nos diz: quando Jesus saiu, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles e curou seus enfermos. Mateus 14:14. Isso é um exemplo de compaixão. Se Jesus tivesse sido prejudicado por nosso pensamento moderno, ele poderia ter reunido seus discípulos para uma reunião de comitê ou tentado analisar os problemas. Ou poderia ter dito: estou muito cansado e preciso falar com meu pai. Eu sinto sua dor e dos discípulos e vou orar por você. Agora vá em paz. Mas Jesus fez mais do que falar. Seus sentimentos de pena e simpatia o levaram à ação. Ele disse: farei tudo o que puder para fazer a diferença. Tenhamos cuidado para não permitir que nossos corações se tornem insensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. Quarto, o que mudou o coração de um rei? Todos nós sabemos o que são as aflições, aqueles momentos de angústia e estresse que nos tiram o sono. Eles podem ser tão dolorosos e debilitantes que perdemos o sono por causa da angústia e ansiedade. No entanto, por mais dolorosas que sejam as aflições, Deus as usa para alcançar seus propósitos em nossas vidas. Davi escreve: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. No entanto, você pode se surpreender ao saber que Deus pode usar as aflições para curar tanto os pecadores quanto os santos. Manassés, o rei mais perverso da história de Israel, afastou-se do Senhor e tornou-se vil e assassino. Este homem mau levantou ídolos para o deus pagão Baal, mesmo no pátio do templo. Ele construiu altares para adorar o sol, a lua e as estrelas. Ele sacrificou seus próprios filhos, lançando-os no fogo em sacrifício a ídolos demoníacos. Ele desprezou as palavras dos profetas justos e, em vez disso, buscou o conselho dos adivinhos. Ele tolerava bruxaria, espíritos familiares e adoração ao diabo. E ele era um tirano brutal e sanguinário que se deliciava em assassinar inocentes. A Escritura diz que Manassés pecou pior do que todos os pagãos que cercavam Israel. O que finalmente aconteceu com esse rei perverso? Deus enviou grande aflição sobre ele através do exército assírio. Os terríveis assírios invadiram Jerusalém e levaram o povo cativo, incluindo Manassés, a quem amarraram com correntes e enrolaram em espinhos dolorosos. Surpreendentemente, durante esse período de terrível aflição, Manassés se humilhou e começou a orar. Estando em aflição, suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais, segundo Crônicas 33:12. E como Deus respondeu à oração de Manassés? Ele foi misericordioso e ouviu os gritos do rei. Então ele restaurou Manassés ao seu trono e ele se tornou um lutador pela justiça, destruindo os ídolos e altares que ele havia construído na terra. Como vemos neste relato, Deus pode usar as aflições para curar tanto os pecadores quanto os santos. Uma boa lição para nós pode ser nunca desistir de ninguém, não importa o quão vil ou mal.
Deus tem maneiras de trazer até o pior pecador para si mesmo. Então seja encorajado a perseverar em oração por aqueles que precisam de libertação. Amém. Deus abençoe a todos.